Olá, eu sou Rick Renner e hoje estou abençoado por estar com alguém que considero um amigo. E estou falando do pastor Fred Price Jr. Fred, é bom estar com você. É bom estar com você, Rick. Quando estou com você, sinto como se estivesse com a realeza por causa da sua família. Que herança Deus te deu? Como foi crescer com Fred e Betty Price? No geral, foi bem tranquilo porque meus pais não colocaram nenhuma pressão ministerial sobre mim. Recebi mais disso da igreja local. Meu pai era um homem comum, minha mãe era uma mulher comum. Ótimos pais me criaram na palavra, eu vi eles viverem a palavra. E eu sabia, claro, que o ministério fazia parte da nossa vida. Mas além disso, foi uma ótima experiência. Quando você percebeu quem era seu pai? Acho que eu tinha uns 8 anos. Lembro de estar no escritório dele e vê-lo na capa de uma revista. E eu disse, uau, uau, o pai está na capa. Então acho que foi aí que realmente caiu a ficha de que, ok, ele é conhecido, muitas pessoas conhecem ele. E quero dizer, o ministério era grande, mas ao mesmo tempo pequeno para mim, porque eu fui criado nele. Acho que ao ver a capa da revista percebi que meu pai era importante. A primeira vez que vi seu pai, eu era adolescente e estava participando de uma reunião do Kenneth Hagin em Tulsa, e seu pai deu um testemunho. Ele veio da Califórnia. Ele era da Aliança Cristã e Missionária, né? Era. E ele tinha conseguido algum material do Kenneth Hagin e tinha um tumor ou algo assim no peito que desapareceu. Lembro desse testemunho como se tivesse ouvido ontem. Bem, eu quero agradecer pelo que você faz. Eu te amo. Amo sua esposa Angel, sua mãe, toda a sua família, seus filhos. E eu acredito que o que você fez em Crenshaw é simplesmente incrível. E eu tenho orgulho de você, Fred. Obrigado, também te amamos. Tenho orgulho de você ser meu amigo. Você escreveu um livro maravilhoso que agora tem outro nome. Sim, e qual é o novo nome? Anjos, Demônios e a Batalha pela Alma Humana. Anteriormente conhecido como Por Trás da Cena, sim. Ninguém comenta esse título melhor que você. Ahm, e ela foi revisada e expandida, tem muito material novo, até mesmo algum conteúdo extra que talvez indique livros futuros. Então, estou realmente empolgado com isso. Fui eu quem escreveu o prefácio. Você escreveu o prefácio? Sim, quero te dizer algo. Esse foi um livro que eu li de capa a capa, não uma, mas duas vezes. E para um livro me cativar, ele tem que ser realmente bom. Então, quando comecei a ler o livro do Fred, da primeira página até o final, ele vai com ousadia, aonde poucas pessoas se atrevem a ir. Ele faz as perguntas que a maioria das pessoas quer fazer, mas tem medo de perguntar. E é simplesmente um livro cativante, eu diria fascinante. É um daqueles livros que eu queria ter escrito de tão bom. Ele me prendeu, ele me alimentou. Você é muito inteligente, Fred. Quando li o livro, pensei, ele é realmente talentoso. Você é. Isso significa muito vindo de você. Qual é a sua parte favorita do seu livro? Acho que o capítulo 4 sobre os Nefilins. Provavelmente essa é a minha parte favorita. E há outros capítulos que rivalizam com ele, mas até onde o Espírito de Deus me levou naquele capítulo, especialmente na versão revisada, eu fico simplesmente maravilhado com of o conhecimento, fico maravilhado com o que eu não sei, baseado no pouco que eu sei. Eu simplesmente essa é a minha parte favorita. Isso é sabedoria. O que te motivou a escrever esse livro? Então, lá em 2004, eu me lembro de ter encontrado os escritos de Clarence Larkin. Ele escreveu sobre o mundo espiritual e a verdade dispensacional. E foi a primeira vez que li informações detalhadas sobre Gênesis 6, versículos de 1 a 4. Ele foi um escritor notável. Sim, e eu li o que ele escreveu. Ele falou sobre demônios de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes, fazendo distinções claras entre demônios e anjos. E eu disse: uau, 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 o que é isso? Eu era meio nerd porque gostava só de informação, ciência. Eu adoro esse tipo de coisa. Ao conhecer seus escritos e ensinamentos, senti-me inspirado a ensinar sobre o inferno. E para mim, depois que eu fiz isso, quero dizer, a porta se abriu. Qual sua posição sobre o inferno? O inferno é mais complexo do que pensamos. Eu costumava pensar que era apenas um lugar ou um compartimento nesse lugar chamado inferno, que era a antítese do céu. E então me deparei com diferentes palavras gregas para inferno. E eu perguntei, qual o objetivo disso? O que significa?
Depois, ao aprender que existem diferentes, pode-se dizer, compartimentos ou localizações geográficas no coração da Terra, diferentes ah, pr- ah, seções de prisão que mantém. Você acha que o inferno fica no coração da terra? Eu acredito baseado no que Jesus disse. Eu também acredito. É. Assim como Jonas esteve no ventre, acredito que ele teve uma experiência no inferno ali, pois há momentos em que está no corpo. Depois, lendo outra descrição, parece que ele está fora do corpo. Ele até clamou do ventre do Sheol, ou do inferno, eu clamei. Jesus cita Jonas e seus 3 dias e 3 noites, e depois afirma que o Filho do Homem ficará no coração da terra por 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que antes de ascender ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. Há várias escrituras sobre isso, poderíamos falar mais. Então eu definitivamente acredito que é no coração da terra. E as diferentes palavras gregas me mostram que existem áreas diferentes. Quem são os espíritos a quem ele pregou na prisão? Quero dizer, menciona os dias de Noé, então você poderia argumentar que ele pregou para as almas humanas que pecaram naquela época. Você poderia argumentar que ele está pregando para os espíritos no Tártaro, os anjos que pecaram nos dias de Noé. É disso que estou falando. Você é muito inteligente. Agradeço sua forma de agradecer. Obrigado, Rick. Quero te fazer outra pergunta. Sim, senhor. O que são demônios? Demônios são espíritos desencarnados. Mais especificamente, eles são os espíritos desencarnados dos Nefilins. E de onde você tira esse entendimento? Bem, isso começa nas Escrituras. E o motivo pelo qual isso começa nas Escrituras é porque, quando você olha nos relatos dos Evangelhos, você vê a maior concentração de ensinamentos sobre demônios em Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos. E minha primeira observação é que o comportamento deles era diferente do comportamento dos anjos. Você nunca vê nas Escrituras anjos possuindo corpos ou sendo expulsos. Por que os demônios são expulsos? Presume-se que eles sejam anjos caídos, mas se eles são anjos caídos, deveriam agir da mesma forma que os anjos bons agem. E os anjos bons parecem assumir um corpo próprio, como vemos os anjos em Gênesis 19 que Ló encontrou. Claro, Hebreus 13 diz que alguns acolheram anjos sem saber. Então, como é que acolhemos eles sem perceber? Bem, os anjos podem assumir a forma de humanos. Demônios, por outro lado, é um pouco diferente. Novamente, são expulsos. Eles possuem pessoas. Por que fazem isso? Porque não têm corpos. E foi, na verdade, Clarence Larkin, da primeira vez que li, que dizia que os demônios eram os espíritos desencarnados dos gigantes. E isso faz todo o sentido do mundo, porque os gigantes são híbridos. Eles são metade celestiais e metade terrestres. E a realidade é que eles são aberrações que nunca deveriam ter sido criadas, mas foram criadas. E com essa natureza, metade celestial, metade terrestre, o que acontece quando os gigantes morrem? Quero dizer, não há um plano de redenção para eles, mas também não havia um plano de punição específico estabelecido para eles. Acredito que eles serão punidos mais tarde no Lago de Fogo. Ok, há muitos demônios. Então, se são espíritos sem corpo dos nefilins, quantos nefilins existiram? Bem, sabemos que pelo menos os nefilins estavam sendo gerados por 120 anos no mínimo. E sabemos o quão férteis as mulheres eram naquela época e com que frequência havia concepções e nascimentos. Então, se você olhar para esse período de 120 anos que alguns acreditam que Deus estava limitando os dias do homem, ou seja, ele não viveria além de 120 anos, mas na verdade não era isso. Não é sobre isso que se trata. Sim, são 120 anos de tempo para corrigir isso, porque Deus não deseja que ninguém pereça. E por causa da sua graça, ele dá bastante tempo para se arrepender e se afastar do pecado. Acredito que podemos viver 120 anos ou mais. Eu concordo. Ou mais, eu concordo. Mas esse versículo em particular não falava sobre longevidade física. Na verdade, o que Deus estava dizendo era: vou dar a vocês 120 anos para corrigir essa situação. E eles não fizeram isso. E eles não fizeram isso. E eles não fizeram isso. E você está certo. Eles eram tão férteis. Sabe, as pessoas pensam que antes do dilúvio havia apenas, sei lá, talvez algumas milhares de pessoas. Havia milhões e milhões de pessoas na época do dilúvio. E a maioria deles estava corrompida. Eles foram infectados por essa coisa horrível que aconteceu. Quero dizer, havia um vale, e isso ocorreu novamente após o dilúvio. E isso aconteceu de novo depois do dilúvio. Isso é interessante, com certeza. Eles também teriam ficado sem corpo ao morrer. Sim.
Todo gigante morto viraria um espírito desencarnado. E se você observar o comportamento dos demônios, realmente é o comportamento dos nefilins. É sim, eles são saqueadores, estupradores, devoradores. Sim, é realmente o comportamento dos nefilins, com certeza. Você é brilhante. Qual sua próxima parte favorita do livro? Provavelmente depois disso é o capítulo 6, onde eu falo sobre alienígenas. E eu sei que alienígenas e a igreja, parece que isso não combina, mas combina totalmente. Combina perfeitamente. E eu realmente gostei de estudar o assunto dos OVNIs. E agora, claro, temos a expressão ou termo funny agora. Mas, na verdade, funny amplia o conceito de OVNIs. Sim, amplia. E, assim, inclui outros fenômenos. Você segue algum dos ensinamentos ou escritos de Elia Marzulli? Com certeza, ele é brilhante. Ele é brilhante. Entrevistei-o no meu podcast, foi meu episódio favorito. E sim, quero dizer, agora eu tenho todo o material dele, mas já o conhecia antes. E sim, ele é uma autoridade no assunto. Então, irmão Fred, você acredita mesmo nesses OVNIs, funnies e tudo isso? Acredita que alguns são reais? Com certeza. O que eles são? Com certeza. Então, eu acredito que o primeiro lugar que podemos buscar nas escrituras para obter uma resposta sobre o que as pessoas dizem que estão vendo. Pilotos militares que estão encontrando isso, estão interagindo. Um, Mistérios aéreos, aeronaves que estão se movendo e navegando em um padrão e de uma forma que nenhuma aeronave de origem terrestre consegue se mover. Esta semana, um ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que eles existem. Viu isso? Eu vi isso. Então, o que eles são? Acredito que eles são principalmente as rodas de Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 1, ele descreve 4 criaturas aladas com 4 rostos, depois identificadas como querubins. Curiosamente, estão em grupos de 4. E então ele diz que ao lado deles havia rodas, e no hebraico, geralmente está no plural. E da forma como ele descreve essas rodas, ele diz que elas estão cobertas de olhos, iluminadas com fogo e chamas. São rodas dentro de rodas. E então, Ezequiel descreve o padrão delas e o movimento delas. E é exatamente o que as pessoas descrevem quando dizem que encontraram objetos voadores não identificados. Então você está dizendo que Ezequiel viu OVNIs, funnies? Com certeza. Tudo bem. Ele viu com certeza. E na verdade, eu diria que alienígenas são reais, mas não são o que as pessoas pensam. O que eles são? Eles são seres celestiais. Então, existe um filme famoso chamado ET, o extraterrestre, e extraterrestre significa além da terra firme, além da terra. Bem, Paulo, em 1 aos Coríntios 15, diz que há um corpo natural e um corpo espiritual. E então ele diz que há corpos celestiais e há corpos terrestres. Bem, você e eu, nossos espíritos, estão alojados em corpos terrestres. Quais são os corpos celestiais? Bem, isso seria toda a hoste celestial, composta por várias criaturas diferentes. É como olhar o mar e pensar, quantos tipos de peixes existem? Impressionante. Bem, então, quantos tipos de seres existem no reino espiritual, no cosmos? Quero dizer, isso simplesmente deixaria qualquer um perplexo. Mas eles são bons ou são maus? Alguns são bons, outros maus. Sabemos que o dragão influencia 1/3. Acredito que foi uma gama completa de criaturas celestiais, pois Efésios 6 cita vários tipos, como principados e potestades, e afirma que são hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, se eles são hostes espirituais da maldade, claramente existem hostes espirituais da bondade. E os 2/3 que permanecem com Deus, é claro, superam em número o 1/3 que foi com o adversário. Então temos o bem e o mal dos mesmos tipos de criaturas. Quando as pessoas dizem que tiveram um encontro e veem, por exemplo, um alienígena cinza, Sim, isso é maligno. eu não conheço nada de positivo ou bom. Parece que sempre vem acompanhado de medo. Então, os alienígenas cinzentos, ou então alguns já viram os alienígenas verdes. Alguns já viram aqueles que são reptilianos, que podemos conectar à semente da serpente. Esses encontros, acredito eu, seriam predominantemente malignos. E claro, o que as pessoas estão sentindo e experimentando quando têm esses encontros? Se há paz, então você está encontrando algo bom. Já mencionei antes a diferença entre o que é malévolo e o que é benevolente.
E o nome de Jesus vai revelar isso porque há poder no nome de Jesus. Se existe uma diferença entre uma criatura que deseja a atenção e outra que a evita, isso é fundamental. Uma criatura se revelando e dizendo não temas, direcionando adoração ou atenção a Deus em vez de recebê-la para si mesma. Essas são formas de diferenciar o bem do mal. E então, o que você acredita ser o propósito das manifestações deles nestes dias? Acredito que tudo isso se conecta ao fim dos tempos e estamos mais próximos dele do que os apóstolos nas Escrituras. E ainda assim eles tiveram encontros. Sabe por que eles tiveram esses encontros? Porque podemos usar a palavra arrebatamentos, que ocorreram nos dias da igreja primitiva com os evangelistas, os mestres, os apóstolos e os profetas. Então você acredita que eles são extraterrestres ou interdimensionais? Eu acredito nos dois. Eu acredito nos dois. Eu gosto de conversar com você. Teriam que ser ambos porque sabemos que o reino espiritual é outra dimensão, é o mundo real por trás do mundo visível. Então eles podem se mover entre os reinos. Mas Deus é um Deus de permissão e ordem. Então, se uma criatura espiritual que podemos ver no reino espiritual quiser interagir com um de nós neste reino, ela teria que assumir um corpo terreno. Eles precisariam assumir forma humana, como mostram as Escrituras. Claro, a Bíblia também descreve várias criaturas em sua verdadeira forma, que acredito ser o que veríamos ao espiar além do véu. Então, se eu visse um serafim por trás do véu, eu veria uma criatura com 6 asas, completamente coberta de olhos, e que teria o rosto de um homem, de uma águia, de um boi ou de um leão. E, rapaz, isso seria chocante. Mas para essas criaturas entrarem neste reino e interagirem conosco, Elas teriam que assumir uma forma diferente? elas teriam que assumir uma forma diferente. Parece que o véu entre este reino e o próximo está ficando cada vez mais fino. Com certeza. Está sim. Em Lucas 21:11, Jesus disse que um dos sinais do fim dos tempos seriam visões assustadoras e coisas vindo dos céus. É isso mesmo. Visões assustadoras vêm do grego phobotron, que significa monstros. Essa é a única tradução possível. Então nós vamos ver monstros e vamos ver coisas vindo dos céus. E agora nós temos essas audiências no Congresso e no Senado, onde as pessoas realmente estão descrevendo todas essas coisas. Eu realmente gostei desse capítulo do seu livro. Eu também gostei do capítulo do seu livro onde você fala sobre todos os tipos de idolatria. Todos os diferentes deuses. E Fred, todos eles tinham suas raízes em uma experiência real. Com certeza, os povos antigos não eram apenas propensos a imaginações hiperativas. Eles tinham uma memória de um evento antigo. Você tratou isso muito bem no seu livro. Sim, Essa memória remonta aos dias de Nimrod. sim, remonta. E Nimrod tinha acesso à tecnologia dos vigilantes. Sim, ele tinha. Essa é a única forma de construir uma torre para invadir o céu. Era um portal intradimensional, já que não dá para construir uma torre de verdade. Eles ainda estariam construindo isso e nunca chegariam ao céu, ainda mais com o universo sempre se expandindo. Certo. Então, o universo teria uma vantagem. Então, a única outra maneira de chegar ao céu seria pela tecnologia. Seria pela tecnologia. Você teria que passar por uma porta. Você teria que passar por um portal. Teve alguma reação negativa ao escrever esse livro? Um pouco, porque definitivamente não é comum alguém do meio da palavra da fé, dentro do corpo de Cristo, abordar esse assunto. Então eu recebi perguntas como: qual é a relevância disso? Por que você está discutindo isso? Como isso se aplica à vida cotidiana de um crente? Quero dizer, e essa é uma resposta fácil porque, em primeiro lugar, todos os crentes devem estar preparados para os ataques do inimigo, sejam eles quais forem, mesmo que não saibamos quais são, devemos estar preparados. Mais uma vez, vemos os apóstolos, vemos os profetas tendo experiências sobrenaturais na Bíblia. Por que pensaríamos que não seríamos candidatos a uma experiência sobrenatural? Nosso tempo está acabando. Tenho mais uma pergunta. Sim, senhor. Se houvesse uma grande revelação oficial, sabe? Recentemente saiu um vídeo, um documentário sobre essa revelação oficial. Vamos supor que uma grande revelação oficial confirme que essas coisas são reais e comprovadas pelo governo. Qual seria o efeito sobre os cristãos? Acho que neste momento haveria muito medo devido à falta de preparação,
porque, infelizmente, muitos crentes acham que essas coisas são invenção. Eles colocam isso na categoria de ficção, conto de fadas, mito e lenda. Mas por que fariam isso se aquilo que é fundamental para a nossa fé é algo que você leria em um livro de ficção? Um nascimento virginal, um espírito vindo sobre uma mulher e dando à luz a alguém que faria maravilhas, que operaria milagres, que derrotaria a morte e ressuscitaria. Quero dizer, há tantas coisas nas Escrituras que os crentes aceitam que um descrente diria: você acredita nisso? Isso parece faz de conta. Não entendo por que crentes de hoje que acreditam em tantas coisas sobrenaturais não conseguem crer em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e no que ela ensina sobre o sobrenatural. Então, infelizmente, muitos crentes, por estarem despreparados agora, ficariam tão chocados e impressionados que não saberiam o que fazer com essa informação. E eu acredito que estamos lendo mais sobre isso porque, novamente, cada segundo é um segundo mais perto da vinda do Senhor. Bem, eu acho importante que a gente aborde esse assunto porque vai haver algum tipo de divulgação, com certeza. E os cristãos precisam estar preparados e precisam de pessoas como você e de pessoas como eu que estejam dispostas a abordar essas questões. Agradeço por me permitir escrever o prefácio do seu livro. Com certeza, não faria diferente. Eu te amo, Fred. Também te amo. Eu amo sua querida esposa. Quero te dizer que você deve adquirir um exemplar do livro dele, Anjos, Demônios e a Batalha pela Alma, que é o novo nome. E eu te prometo, quando você começar a ler esse livro, você não vai querer largar. Eu li ele de uma vez só, 2 vezes. Quero dizer, ele é cativante desde a primeira página até o final. E você é um escritor muito bom. Obrigado. Quero dizer, está realmente muito bem escrito. Obrigado. Mas eu quero agradecer por estar aqui comigo. Claro, e quero que você fique à vontade.